Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta a estes que depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofetearam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. O final do capítulo 26 nos mostra detalhes do momento onde Jesus estava sendo preso. E esses detalhes nos levam a pensar muito em um tema tão importante: como nós devemos enfrentar a rejeição. Jesus foi rejeitado. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, ou seja, para os judeus inicialmente, e os seus não o receberam. Ele foi negado, rejeitado pelos judeus. A Bíblia também diz que Jesus era homem de dores, que sabe o que é padecer. Não apenas aqui. O ministério de Jesus todo foi marcado por perseguição, por crítica, por tentativas até mesmo de pegá-lo para assassiná-lo. Mas não podiam encostar nele antes da hora de ele mesmo se entregar. Mas esse texto nos ensina muito, amado, sobre essa realidade de saber lidar com a rejeição. Todos nós somos e seremos rejeitados em momentos da nossa vida. Isso faz parte deste mundo, faz parte dos relacionamentos. E mesmo Jesus sendo o Rei dos Reis, anunciado por Mateus, mesmo Jesus sendo o Filho do Deus vivo, amando, perdoando, manifestando seus milagres, ele teve que lidar com a rejeição. E aqui, de maneira específica, a gente percebe 4 níveis de rejeição. Primeiro, a gente viu que Jesus foi traído por um discípulo. A gente viu isso no versículo 48. Há pessoas que vão caminhar conosco durante muito tempo, vão ser beneficiadas de alguma forma, nós vamos abençoá-los, e às vezes eles também vão nos servir. Judas servia de alguma forma, mas em momentos específicos vão revelar um coração traidor, realmente capaz de nos entregar, de nos caluniar e de nos ferir de maneira muito inesperada.
Para ser traição, tem que ser alguém que a gente nunca espera, não é? Alguém próximo. Mas o segundo nível aqui de rejeição que o Senhor Jesus passou, e isso nos ensina para a nossa vida, ele foi caluniado. O versículo 61, os principais sacerdotes, eles não tinham o que falar do Senhor, e eles começaram a tentar trazer pessoas para falarem um falso testemunho. Até que duas testemunhas falsas, você vê aí a intenção dessas pessoas era realmente de atingir a Jesus sem ter nenhum fundamento, nenhuma razão. E diz o texto que acusaram ele de dizer que ele destruiria o santuário de Deus e reconstruiria em 3 dias. Nós sabemos que Jesus falou isso acerca dele mesmo, do corpo dele, falou isso de maneira simbólica. Eles pegaram aquilo para caluniá-lo. Quantas pessoas, quando estão com ódio ou têm intenções malignas, elas pegam algo que a gente falou, às vezes distorcem e usam contra nós. Jesus foi caluniado. Terceiro lugar, Jesus também foi agredido, irmãos. Perceba que aqui ainda não tinha chegado o momento da cruz. Versículo 66 diz que realmente o sumo sacerdote, quando percebeu que Jesus falou que ele é o Filho do homem, o sumo sacerdote se sentiu ofendido, como se Jesus tivesse blasfemado. E aí no versículo 66 diz que as pessoas logo na hora falaram, ele é réu de morte, e no 67 cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, outros os esbofetearam, e ainda começaram a blasfemar, dizendo, profetize contra nós. Quem foi que te bateu? Uma agressão verbal, uma agressão física, cuspindo. Pessoas aqui que estavam fazendo isso, extremamente religiosas. Irmãos, quantos de nós já passamos por agressões físicas, às vezes no lar, às vezes em situações familiares, e agressão emocional? É algo que às vezes a gente não mensura, mas há pessoas que são feridas, deformadas emocionalmente por palavras que ouviram, palavras às vezes de autoridades, de pessoas que às vezes na nossa relação familiar são de extrema importância. Palavras ferem. A Bíblia diz que palavras matam. Palavras podem destruir emocionalmente, espiritualmente, pode trazer enfermidades se a gente ouvir palavras que nos ferem e não deixar Deus realmente tratar o nosso coração. Então Jesus foi agredido emocionalmente e fisicamente. E até hoje as pessoas falam o que querem e às vezes muitas pessoas hoje ofendendo e blasfemando contra Jesus. E em último lugar, o nível de rejeição que quero mostrar nesse texto foi a negação por parte de Pedro. Versículo 59 em diante mostra aí o desenrolar da negação de Pedro. Logo Pedro que disse, eu jamais vou negar o Senhor. Todos podem te negar. Nós temos que tomar muito cuidado com a autossuficiência. Quando a gente acha que nós não cairemos mais, nós não retrocederemos, nós nos achamos acima da média. Irmãos, é interessante que todos os 4 evangelhos falam da negação de Pedro. Foi algo muito significativo. E fala para a gente aprender, para mostrar que alguém no nível de Pedro, se ele pôde chegar a esse momento de negar a Jesus, nós muitas vezes negamos a Jesus, com palavras, com atitudes. Toda vez que a gente peca de maneira frontal, consciente contra Deus, nós estamos negando que conhecemos a Jesus. Foi isso que Pedro fez. E perceba que Pedro negou Jesus para livrar a sua própria pele, porque ele estava ali amedrontado, assustado, ele estava se sentindo de alguma forma confuso, porque ele não compreendia que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, a quem ele creu, amou, conheceu, passaria por esse processo. Às vezes nós ficamos muito confusos, enfraquecidos, porque não entendemos os processos de Deus na nossa vida, ou às vezes em pessoas que estão perto da gente, porque Deus permite algumas coisas. Isso pode nos gerar esse nível de confusão que leva a gente a negar a Jesus, ainda que Pedro estivesse fazendo isso, irmãos, mas por medo. Ele não fez isso deliberadamente, porque ele não cria mais em Jesus, e até por isso a gente percebe que no final
do capítulo 26, termina dizendo que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então já havia no coração dele um processo de conscientização do pecado e de arrependimento. O texto diz que logo quando ele ouviu o galo cantando, ele lembrou das palavras de Jesus. Coisa maravilhosa. É muito bom quando a gente lembra das palavras de Jesus, até quando a gente faz algo errado, mas o Espírito Santo traz à memória a palavra, para quê? Para a gente se arrepender. Não é para a gente ficar se autocondenando, e nem para a gente apenas falar, olha, eu lembrei, é para a gente se arrepender. E Pedro sai chorando, mas é notório, irmãos, que foi um ato extremamente direto contra Jesus. E um dos evangelhos, penso que seja João, ele fala que quando Pedro negou Jesus, Jesus passou por ele de longe no pátio preso, e Jesus olhou nos olhos dele. Imagina que olhar foi aquele, como que aquele olhar deve ter penetrado no coração de Pedro. Mas Jesus passou por tudo isso. Ele então foi negado por Pedro, por aquele que era um dos mais próximos, mais chegados. Irmãos, pessoas próximas a nós têm as suas demandas e muitas vezes vão negar o que a gente espera delas, vão frustrar as nossas expectativas. Nós temos que aprender algo com a Bíblia todos os dias, irmãos. Nós passaremos por rejeição, por abandonos, por frustração, expectativas nossas serão frustradas. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos lançar as nossas expectativas sobre homens, nós devemos amar as pessoas, esperar delas o melhor, mas nós não podemos colocar sobre pessoas, seja a nossa família, os nossos melhores amigos, pastores, a igreja. Se colocarmos toda a nossa expectativa nos homens, nós vamos nos frustrar muito. E a Bíblia fala, amado, que nós vamos passar pela rejeição, todos nós. Desde novo, na tua história e na minha história, nós tivemos e teremos rejeições, sejam elas essas grandes manifestações de rejeição, explícitas, ou aquelas menores, que nas nossas limitações humanas a gente acaba fazendo isso um com o outro. Agora, sabe o que é muito interessante nos lembrar? 1 Coríntios 2:8. 1 Coríntios 2:8 diz que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria de Deus, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por que crucificaram a Jesus? Rejeitaram, abandonaram? Porque não conheceram a sabedoria de Deus. Isso é um ensino para nós. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sabedoria de Deus, para não estarmos rejeitando a Jesus, rejeitando a vontade, os planos de Deus na nossa vida. Então, além da Bíblia nos mostrar que Jesus foi rejeitado, violentado, abandonado, traído, a Bíblia também nos ensina a não rejeitar a Jesus, a não endurecer o coração para a voz de Deus, a não rejeitar a vontade de Deus, mas a se sujeitar a Deus todos os dias. Como Jesus enfrentou a rejeição? Eu quero apenas destacar 3 verdades aqui. Primeiro, Jesus enfrentou a rejeição perseverando no caminho da obediência. Jesus poderia ter terminado com essa rejeição aqui rapidamente, apenas falando o que aqueles homens queriam, agradando as pessoas, fazendo a vontade delas, mas Jesus decide permanecer na obediência, porque há pessoas, irmãos, que para não ser rejeitado, eles começam a se tornar dependentes da opinião e da aceitação dos outros. Então eles querem fazer tudo para agradar as pessoas, para não lidar com a rejeição. Isso é falta de identidade, isso é falta de convicção. Então Jesus persevera no caminho da obediência, por mais que estejam acusando, mentindo, ele continua sabendo quem ele é e para onde ele vai, para a cruz, para a obediência, continue obedecendo a Deus, mesmo diante da rejeição, crítica e ofensa dos homens. Em segundo lugar, Jesus enfrenta a rejeição preservando a sua identidade. Ele sabe quem ele é. Nós não podemos ser escravos da opinião das pessoas. Há pessoas que vão nos amar pelo que nós somos, e há pessoas que vão nos odiar pela mesma razão. Nós nunca seremos e nem devemos buscar ser unanimidade. Nós não devemos buscar o reconhecimento dos homens. Há muitas pessoas sofrendo de concupiscência de reconhecimento, e isso é muito sutil, e dentro de todos nós tem níveis
de batalha nesse sentido. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam, nos elogiem, falem sobre nós, e nós precisamos lutar contra isso, porque mesmo que a gente não fale isso, às vezes é tão inconsciente que a gente nem consegue perceber, mas no fundo, o que está por trás disso é a crise da nossa identidade. O Senhor Jesus é rejeitado, criticado, abandonado, mas Ele sabe quem Ele é, Ele sabe quem Ele é, o Filho do Deus vivo, Ele sabe que Ele é o Filho do homem, Ele sabe que Ele estará ao lado do Pai, Ele sabe quem Ele é. Amado, a convicção da nossa identidade nos mantém firme diante das rejeições. Quando aquilo que os homens falam, a rejeição das pessoas nos ofende muito, é porque lá dentro nós temos dúvidas acerca da nossa identidade. Então as palavras de rejeição, elas só nos ferem de maneira profunda quando elas encontram em nós um eco, e quando o que as pessoas dizem, no fundo, é o que a gente tem medo de que elas pensem acerca da gente. Jesus sabia quem Ele era. Você sabe quem você é em Cristo? A sua identidade? Não seja escravo da aceitação das pessoas, não se torne dependente, porque a pessoa que começa a se sentir rejeitado, ele acaba se tornando dependente da opinião e da aceitação dos outros. E o grande problema é que isso pode nos levar à autorrejeição. O maior problema da nossa vida não é a rejeição, nem da família, nem das pessoas, nem da igreja, nem de amigos. O problema é a autorrejeição. Quando nós começamos a acreditar nas palavras negativas que já ouvimos na vida. O que transforma a nossa vida não é o que as pessoas falam, mas é o que nós decidimos acreditar ou não. Então, Jesus sabia quem Ele era. E em terceiro e último lugar, Jesus ele enfrenta a rejeição amando e perdoando a todos que o rejeitaram. Irmãos, Jesus foi para a cruz por todos, pelos sacerdotes, por todos que estavam ali, por Pedro, por Judas, todos. Nós vamos ver amanhã, Judas decide pelo caminho do remorso, e remorso leva à morte. Pedro decide pelo caminho do arrependimento. Você vai perceber sempre diante da cruz dois tipos de pessoas. Um malfeitor crucificado ao lado de Jesus, crê em Jesus e é salvo. Outro continua blasfemando, endurecendo. Assim é a humanidade. Há aqueles que vão decidir crer, apesar das nossas fraquezas, apesar de termos rejeitado a Jesus e ofendido. Nós, quando cremos e nos arrependemos, o Senhor Jesus perdoa, porque Ele nos ama. Então Jesus vence a rejeição com amor por aqueles que estavam lhe ofendendo, e esse é o ensinamento para os seus discípulos. Amado, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos por ser de Jesus, mas nós não vamos enfrentar a perseguição com ódio, revidando, tentando convencer as pessoas, não, mas amando, perdoando, tendo um coração perdoador, e é isso que preserva o nosso coração. E o que realmente nos faz amar, perdoar e preservar a nossa identidade? O que realmente cura o nosso coração de toda rejeição? O que cura o nosso coração de toda rejeição é a consciência do amor e da aceitação incondicional do Pai. Sabe por que Jesus amava os que os rejeitavam? Porque Ele tinha consciência do amor e da aceitação do Pai. Quando nós temos convicção de que somos amados por Deus, aceitos pelo Pai, nós vamos amar e perdoar aos nossos transgressores, aos que nos ofendem, porque nós sabemos que nós somos amados. Nós não somos escravos da opinião das pessoas, porque nós já temos o Pai que nos ama, que nos aceita, que nos acolhe, que sabe das nossas fraquezas, demandas, e continua nos amando, e continua nos acolhendo, nos recebendo. E aí, irmãos, agora sim, para partir para as conclusões finais. Quando que uma rejeição destrói uma pessoa? A rejeição não destruiu, não feriu Jesus. O nível de ofensa que nós guardamos revela o nível de orgulho que nós temos. Quanto mais orgulho, mais nos sentimos ofendidos quando alguém fala mal, nos fere, publica algo sobre a gente. Mas como que a gente vence e não se deixa destruir? Primeiro, quando a gente perdoa. Nós precisamos ter um coração perdoador todos os dias. Perdoar o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais,
nossos irmãos, nossos políticos, nossos pastores. Nós precisamos perdoar sempre. Amar leva a perdoar. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Segundo lugar, você quer ser curado e não ser derrotado pela rejeição que você vai enfrentar e já enfrentou? Não creia no que as pessoas falam a seu respeito, se a gente quer vencer a rejeição. A rejeição só nos destrói quando a gente não perdoa. A rejeição só nos destrói quando a gente acredita no que as pessoas estão falando. Não acredite no que as pessoas falam a seu respeito, no sentido de te destruir, da sua identidade. As pessoas podem nos ajudar a falar, falando de coisas que a gente fez que estão equivocadas. Mas quando fala da nossa identidade, quem nós somos, nós não devemos abraçar palavras que não têm a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E em terceiro lugar, a rejeição só nos destrói quando a gente duvida da permissão, da soberania de Deus diante de tudo que acontece conosco. Você foi rejeitado pelos seus pais? Deus é soberano e permitiu. Você foi rejeitado pelo seu cônjuge? Deus é soberano sobre tudo isso. Você tem sido rejeitado por amigos? Deus é soberano. Então, se eu não crer na soberania de Deus, eu vou adoecer e vou ficar cada dia mais amargo diante das falhas humanas. Agora, quando eu creio, a rejeição não me destrói, porque eu sei que Deus vai usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se eu amo o Senhor, até as rejeições da vida não me tornarão amargo, me tornarão ainda mais gratos, porque eu conheço a Deus, Ele me ama e Ele vai me ensinar, vai me tornar mais maduro. Então, a rejeição em si não destrói. A rejeição em si é uma oportunidade. Só nos destrói quando a gente não perdoa, quando a gente acredita no que estão falando, ou quando a gente desconsidera a soberania de Deus, que permite que a gente seja rejeitado. Então, não é o que fazem ou falam de mim que define quem eu sou, mas é a minha vida na presença de Deus que define quem eu sou. Então, não é o que falam ou fazem que vai me destruir, mas é o que eu faço com o que falam, o que eu faço com o que fazem. As coisas negativas que são lançadas contra mim podem me ensinar a amar mais a Deus, depender e não repetir o erro das pessoas, e não fazer como as pessoas fizeram. Nós precisamos amar, perdoar como Jesus nos ensina. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra encontre em nosso coração receptividade, que o nosso coração seja mesmo, Deus, aberto, propício, para que a Tua palavra penetre. Senhor, nos cura de toda rejeição, nos cura, Deus, de toda cobiça pela aceitação dos homens. Nos livra, Pai, dessa ofensa que tantas vezes cresce de maneira no nosso coração tão sutil e vai nos tornando amargos, cheio de inimizades. Purifica o nosso coração, Jesus, para que nós sejamos como o Senhor, que nós não deixemos que a rejeição humana nos torne também pessoas que estão rejeitando a Tua vontade, o Teu propósito, a Tua intimidade. Pai, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Livra-nos, Deus, que as rejeições da vida não encham o nosso coração nem de ira, nem de raiva, nem de amargura e nem de culpa, mas que possa nos aproximar mais do Senhor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua cura, para que a gente possa ser canal também de amor e aceitação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.